1º de agosto de 2020, nós vamos iniciar o estudo do Evangelho do Grupo Sermão do Monte, sediado na Arcas. Iniciaremos com a nossa oração, como de costume, e depois conduziremos o nosso estudo. No livro Ave Luz, a oração que nós vamos iniciar. Grande força do universo, permite que tua bondade nos faça bons, que tua alegria nos faça alegres, que tua luz nos ilumine, que teu labor nos faça trabalhar, que a tua perfeição nos faça melhores, que a tua sabedoria nos faça saber, que o teu amor nos faça amar, e que com tu morando em nós, Senhor, a renúncia se transforme em contentamento, a compreensão em bem-estar, o desprendimento em dever, a instrução em hábito, a educação em norma de vida, a gentileza em doação diária e a caridade em gema divina que brilha em todos os nossos sentidos. Glória a ti, por todas as glórias do universo, assim seja. A gente sempre faz uma oração de início e, na verdade, às vezes a gente nem para refletir no que está falando, né? Quando faz o Pai Nosso ou como faz uma oração como essa. E essa oração sendo feita todos os dias, assim como muitas delas, elas se tornam como mantras na nossa mente e fazem com que a gente entenda os caminhos do bem. É muito simples essa oração, é muito bonita, né? Então que eu continue trabalhando, que eu faça o meu melhor, que eu saiba que eu tenho que continuar estudando e por assim, assim por diante. Hoje, diferente das outras vezes, eu vou abrir o livro O Espírito da Verdade, do Chico Xavier e Valdo Vieira. Escolhi o item 26, no retoque da palavra. Eu vou ler para vocês, aí ele é baseado no capítulo 11, item 7 do Evangelho. Depois eu recomendo o estudo desse capítulo. Seja onde for, não afirme, detesto esse lugar. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Ou seja, se você está num lugar que você detesta, muitas vezes você está no lugar que você precisa estar, né? Na terra dos seus credores, significa que você tem dívidas para com essas pessoas, nesse lugar que às vezes você tanto detesta. Às vezes a pessoa não gosta da própria casa. Ou até com quem convive. Ou da cidade que mora, do país, né? Fala do país, detesta esse lugar. Você está onde você precisa estar. Ouvindo a frase infeliz, não grite, é um desaforo. Invigilância alheia pede a nossa vigilância maior. Então, muitas vezes a gente ouve um absurdo, mas se eu falar, meu Deus, é um desaforo isso, eu estou sendo tão invigilante quanto aquele que pronunciou. Às vezes é melhor eu simplesmente me calar e procurar vibrar melhor para aquela pessoa que está realmente em desequilíbrio. Dessa forma, olhando isso, vale a reflexão já, né, para a gente começar o dia de hoje, se a gente percebe que tem uma tonalidade mais áspera, né, a gente não deve propagar essa energia, foi o que a Andrea falou. Então, essa invigilância alheia, ou seja, de outrem, cabe ainda a nós que estamos aqui estudando, praticando, tentando a cada dia, a nossa vigilância, e a gente não deixa essa energia propagar. Atravessando a madureza, ou seja, ao envelhecer, não se lamente. Já estou cansado. Sintoma de exaustão, vontade enferma. Veja bem, eu muitas vezes falo essa frase, e quantos de nós não falam, já estou cansado? Quando a gente está chegando nesse limite, ele está alertando a gente. Quando eu estou com sintoma de exaustão, significa que a minha vontade está doente. Que vontade é essa, vontade enferma? Que eu estou começando a desmoronar por dentro aquela vontade que eu tenho que manter viva.
né? Que me faz realmente renovar as forças. É óbvio que disso faz parte alguns cuidados físicos, dormir bem, ter o descanso na hora certa, ter o seu momento de esvaziar sua mente, seja por meditação, seja às vezes assistindo ou lendo um livro, diferente daquilo que você faz, né? Sentindo a mocidade, que é o oposto, não assevere, preciso gozar a vida. A romagem terrestre não é uma excursão turística. Ou seja, em qualquer idade, nós temos que aproveitar ao máximo para melhorar as nossas virtudes, potencializar e fazer o melhor pelo próximo. Nós não estamos aqui a passeio. É claro que a gente pode passear e se divertir, mas chegar ao extremo de não saber nem o que está fazendo, que só quer se divertir, às vezes está desperdiçando grandes momentos de evolução e de ensinamento e de aprendizado. À frente do amigo endividado, não ameace, hoje ou nunca, né? Me paga agora ou não. Agora alguém se compromete, amanhã seremos nós. Então veja bem, tudo que a gente for radical, e todos nós, com certeza em alguma coisa ainda somos ou já fomos, nós somos provados naquilo que somos radicais. Então se você vai ser uma pessoa cobradora ao extremo, um dia você pode vir a se sentir na mesma situação. Isso que tem que tomar cuidado. Aos companheiros menos categorizados, não ordene, faça isso. Indelicadeza no trabalho, ditadura ridícula. Veja bem, nós estamos num mundo em que o que tem mais, e em nós no mundo, e nas pessoas públicas, é exatamente essa ditadura ridícula. Por que essas pessoas vibram assim? Porque nós ainda vibramos assim. Então nós ainda estamos merecendo sermos guiados, governados, ou até tendo que ligar uma TV e ouvir alguém falar, ou até no trabalho, a forma que reflete aquilo que estamos e somos como humanidade. Embora eu acredite que o bem e os bons são a maioria. Mas a gente realmente tem que tomar cuidado, porque como nós estamos melhorando o nosso espírito, nós muitas vezes caímos nessa autoritarismo, né? Não autoridade, é autoritarismo. Exato, né? A gente faz isso, mas tem que tomar muito cuidado. Olha lá, é ridículo, é o que eles dizem. Perante o doente, não exclame, pobre coitado. Compaixão desatenta é uma crueldade indireta. Imagina a pessoa tá ali, precisando de uma palavra amiga, só um sorriso, um abraço, e você fala, pobre coitado. Às vezes você já está derrubando a última esperança que a pessoa tinha de melhorar qualquer coisa que ela precisasse na saúde. Porque alguém de fora está olhando para ela e está falando que ela é um pobre coitado, né? Se ela estava tentando se recuperar, já foi. E a gente tem casos no nosso grupo de estudo justamente oposto disso, dessa situação, em que a gente recebeu pessoas que estavam com graves enfermidades e a gente, pelo reforço da fé, pelo apoio, pelo acolhimento, né? E aí a gente não está falando de uma compaixão desatenta, mas sim uma compaixão atenta. A pessoa melhorou, ela saiu do problema, né? Tá vigilante, tá, tem que fazer monitoramento, tem, mas tá bem. Ao vizinho faltoso, nunca diga, dispenso-lhe a amizade. Todos somos interdependentes. Esse aqui me fez pensar, porque vizinho faltoso, a gente passa por essa situação muitas vezes, mas graças a Deus jamais falei uma palavra dessa ao mesmo tempo, né? Então a gente é interdependente. Se eu tenho esse vizinho, ou ele me tem como vizinha, que também pode pensar na mesma, nós temos alguma interdependência interessante. Embora eu tenha certeza que se eu for pedir ajuda, é muito provável que vai ajudar e vice-versa. E nesses tempos em que há uma restrição de circulação, tem pessoas idosas que moram perto de vocês, moram perto de nós e que precisam de ajuda. Não estou dizendo que precisam da nossa ajuda. Por que não ser você a ferramenta de auxílio? Por que não ser você a ferramenta de amizade?
Sob o clima da provação, não se queixe, não suporto mais. O fardo do espírito gravita na órbita das suas forças, né? Então, você está com a carga que merece. No cumprimento do dever, não clame, estou sozinho. Ninguém vive desamparado. Do ponto de vista espiritual, nós nunca estamos sozinhos. Colhido pelo desapontamento, não reclame, que azar! A lei divina não chancela imprevistos. Não existe azar. Existem situações que nós temos que vivenciar de verdade. Parece às vezes uma coisa inacreditável, que não é possível, que seria para nós, mas é. E interminável, esse é o ponto. A gente sempre acha que a nossa dor ela é a maior do mundo e ela é num prazo que não acaba. Em verdade, ela tem prazo sim, e é o prazo do nosso aprendizado. Frente ao ideal, que ideal? O ideal do estudo do Evangelho, o ideal de seguir o modelo que é Jesus. Não se lastime, ninguém me ajuda. No Espiritismo temos responsabilidade pessoal com o Cristo. Então, se você não está ajudando, ou se você é uma pessoa que acha que necessitava de mais auxílio ou de mais motivação para poder seguir os caminhos de Jesus, fazer parte de um grupo, não necessariamente. Às vezes só você é capaz de fazer uma ação que pode propagar o amor para uma pessoa, né, trazer o bem, a calma para alguém, e isso já bastou. Porque se cada um de nós fizesse isso diariamente para outro, metade dos problemas já estariam resolvidos. Porque muitos de nós, às vezes, só precisa de um abraço, só precisa de um olhar, de uma palavra amiga. E de um ouvido atento. Nós continuamos correndo nessa vida e não prestando atenção no nosso próximo. E aí, a Andrea me deu uma tarefa de pesquisar sobre autoestima. E aí eu fui no livro que a gente em algum momento vai trazer para o grupo, chamado Os Prazeres da Alma. A gente estava estudando Os Dores da Alma, não concluiu, mas quando falou sobre autoestima, eu fui nos Prazeres da Alma. E dentro dos Prazeres da Alma tem um dos capítulos, que fala sobre alegria. Então eu vou pincelar as principais partes que eu marquei desse capítulo, para a gente poder refletir também. Então ele abre o capítulo assim: é muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma, isto é, reconhecer o si mesmo, a mais profunda realidade, isto é, a vontade de Deus, que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Olha como ele abre o tema chamado alegria. E aí ele decorre, eu vou pincelar algumas partes. Todos nós fomos criados pela divina sabedoria do universo para sermos felizes, tanto no plano físico como no astral, e certamente por toda a eternidade. A alegria de viver é um atributo natural de toda criatura humana, herança de sua filiação divina. Alguém tem dúvida de que não é filho de Deus? Que Ele nos mandou o seu Filho como nosso irmão para poder nos comprovar isso, que nós temos como acessar essa felicidade, essa alegria. E aí, seguindo, ele vem. Na realidade, a alegria começa quando somos responsavelmente livres para sermos nós mesmos. Quando tomamos o leme de nossa vida nas próprias mãos e deixamos de ser escravos de algo ou de alguém. A bem da verdade, dizem os benfeitores espirituais, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. Não há homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens.
Isso dá a entender às vezes assim, mas isso eu estou falando de escravidão? Não, é essa sujeição. É realmente quando muitos de nós ainda se sujeitam a uma outra pessoa, seja cônjuge, né? Ou a uma condição de trabalho em que você é explorado 100%, em que você se sente oprimido. E o que vai discorrer aqui é justamente isso. A alegria está em eu obter a minha liberdade. Não é a liberdade de sair por aí e não ter compromisso nenhum com nada. Eu vou ter a minha disciplina, o meu trabalho, as minhas obrigações, mas eu serei livre. Livre porque eu terei feito as escolhas e eu sinto que estou no lugar certo. Não há nada que esteja me oprimindo. As preocupações do dia a dia não são essa opressão, né? Então, às vezes, num dia você passa por preocupações, por pressões, por situações, mas ao final do dia você tem o dever cumprido. Ou você já sabe que a tarefa do dia seguinte, seja na sua casa, seja onde for, ela continua. Mas nem por isso você não deixa de estar alegre. Agora, quando é uma coisa forçada, pesada, que você não consegue carregar, é um sinal de que talvez não seja o lugar ideal ou a situação em que você se colocou, você tem que ter a coragem de se tirar dela, né? E aí ele traz uma palavra importante que já foi, né, dita, escrita, vivenciada lá atrás por Paulo de Tarso. Ele escreveu aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus. Então, exatamente. Não vos conformeis com este mundo. Ele já falava isso há 2000 anos atrás. Nós continuamos na situação de humanidade, passando por provas, porque nós ainda continuamos, em muitas situações, submissos, atônitos perante atitudes e ações, seja junto ao meio ambiente, seja situações de fome que tem no mundo, seja situações de diferenças raciais, sociais, falta de amor na nossa própria sociedade. Então, ele naquela época já incitava muito, de uma maneira firme, porém amorosa, para abrir os olhos dos romanos naquela época e continua servindo para nós. E aí, no transcorrer do texto, ele vem dizer pra gente, vem mostrar pra gente um modelo. E qual modelo que ele fala, que símbolo que ele traz pra gente? Ajustando esses conceitos à nossa fé espírita, podemos dizer que o Cristo é um símbolo, justamente porque ele se identificou plenamente com a vontade de Deus. Mas ele diz é o símbolo do si mesmo, porque ele faz uma ponte no texto também com a imagem de Deus dentro de nós. E Cristo, vai falar um pouco mais pra frente, mas eu já vou puxar. Isso, pode puxar. Ele é um ser igual a nós, tá? Mas ele evoluiu como nós poderemos evoluir. E ele chegou a tal ponto em que ele plenamente tem Deus dentro dele. Ele e Deus são praticamente algo único, pleno. Ele conseguiu entender essa dimensão, esse si mesmo. Eles ainda usam outro termo que é esse imago Dei. Imago Dei, uma imagem de Deus dentro de mim, esse si mesmo. E isto, quando alcançado por todos nós, cada um de nós, ao chegar nesse estágio, nós seremos como Jesus. Podemos ser iguais a Ele. E aí ele exemplifica isso dizendo, né? Quando o Allan Kardec estava no processo, né, de codificação, ele coloca, né? Entretanto, os guias da humanidade afirmaram a Allan Kardec que os denominados anjos, arcanjos e serafins não formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos e que todos nós passamos igualmente por estágios na escala evolutiva,
sem nenhuma distinção, prerrogativa ou exclusividade. Isso mesmo. E ele ainda continua, né? Não podemos conferir ao indivíduo uma criação superior ou especial em relação aos demais. Jesus Cristo não é filho privilegiado de Deus, mas um ser que desenvolveu suas potencialidades em altíssimo grau, incluindo-se entre espíritos que aceitaram suas missões sem reclamar e chegaram mais depressa, né? Então, nesses tempos de rede social, Nossa. que toda semana eu falo disso, cada vez as pessoas se desentendem. Nesses tempos de agora, como já há 2, 3 anos nós vimos, as pessoas pararam de se falar por pontos de vistas, por questões assim, o que nos mostra de verdade quanta falta de amor nós temos dentro de nós ainda. E ainda puxando esse assunto que a Andrea tocou, só para exemplificar, essa semana eu compartilhei no grupo uma palestra de 10 minutos do Tony sobre os 3 crivos. Então, especificamente sobre rede social, mas a gente pode ampliar isso para tudo, 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 tudo. Ele fala, aquilo que a gente vai propagar é útil, tem bondade, é a verdade, vai fazer mal para alguém? Ele fala vários critérios que foram levantados por Sócrates. E aí a gente usa isso, né, para poder criar um filtro. E aí a gente para e reflete, justamente para fazer a propagação do quê? Da verdade. Seguindo. Esse aqui. Ele coloca, o verdadeiro contentamento fundamenta-se no fato de usarmos de forma livre, consciente e sensata a capacidade de ser, pensar, sentir e agir. A alegria de viver está baseada na certeza que experimentamos quando reconhecemos que palpita em nós uma tarefa suprema, que é a de manter todo o nosso sistema psíquico unido e reedificado toda vez que ele corre perigo de se fragmentar ou desequilibrar. Então a gente tem que estar sempre atento, sempre atento. Tenho encontrado algumas pessoas no caminho que elas estão fragmentadas, elas estão em caminho de desequilíbrio e elas não estão percebendo. E isso faz com que a gente se descole, se afaste desse Deus dentro de nós. Então, nós precisamos estar muito atentos a nós mesmos, começar a ver que a coisa não está indo bem, que eu estou me desequilibrando, que eu não estou dando conta, é o sinal de que eu estou me afastando daquela imagem, daquele modelo. E aí ele coloca, não é egoísmo abrigar na alma uma sensação de aceitação genuína e profunda de nós mesmos, nutrindo uma autêntica autoestima e uma alegria que resultam num sentimento íntimo de vivacidade e contentamento. Mas isso é algo que a gente treina e constrói. Então a gente estuda toda semana, quando está com o grupo ao vivo, a gente traz temas variados e a gente reflete e discute junto, justamente para que a gente comece a não só ter a percepção rápida do que está acontecendo, como poder logo reprogramar e aplicar o melhor das nossas virtudes para que a gente volte para o caminho que seria aquele do nosso bem viver, o que nos traz alegria, né? Como que eu vou saber o que está acontecendo comigo, né? Se você não está feliz, se você olha para você, você tem uma olheira, se você está com a cabeça a 1000 por hora, preocupado, se está com insônia, às vezes não está com insônia porque está tão cansado de tudo que dorme assim infinitamente. Então você tem um sinal. Agora, ao mesmo tempo, e esse livro fala muito do prazeres da alma, e principalmente um deles é a alegria. Quando você tem essa aceitação de você, quando você gosta de você do jeito que você é,
E quando você entende que não é o lugar em que você está inserido que muda você, e sim você que muda o lugar, tudo muda. E aí, é como ele diz, não é egoísmo você ficar com uma sensação genuína de aceitação, felicidade por você mesmo, sentir até um orgulho de si, mas não é uma coisa com soberba, é uma coisa de plenitude. Plenitude, felicidade. Simplesmente assim. E se você não entende ainda o que eu estou falando, é porque você ainda não chegou lá. Né? Ah, mas você vive permanentemente assim? Não, mas a gente busca isso. em grande parte eu já sinto muito isso. Muito. E fico muito feliz, muitas vezes agradecendo a Deus por ter essa sensação de estar feliz comigo. E de estar inserido no lugar certo, porque eu posso transformar. E cada vez que a gente está mais conectado com essa imagem, o si mesmo, o Imago Dei, mais a nossa intuição potencializa, mais os caminhos se abrem, mais o plano espiritual nos ajuda. E mais nós progredimos de maneira natural e sensata. Ou seja, a gente tem consciência de que que estamos melhorando a cada dia. E aí fica uma reflexão que a gente fez, não hoje, mas fizemos uma reflexão outro dia com a família, com um amigo da família, e falamos, como que você era há 2 anos atrás? E aí ele falou, pô, era muito diferente. Há 1 ano atrás, muito diferente. Isso, ou seja, é sensato, a pessoa sabe disso. Mas ela foi evoluindo naturalmente. E aí ele parte para o encerramento do tema alegria dizendo: há muitas formas de escravidão. Não devemos nos escravizar a nada, nem a nenhuma pessoa, pois o grau de alegria é proporcional ao grau de liberdade que possuímos. Dentro de nós existe um universo ilimitado que, infelizmente, reduzimos ao mundo insignificante de nossos interesses mesquinhos. Então, a gente tem que perceber que muitas vezes nós estamos estabelecendo limites a nós mesmos por nossos próprios interesses. Mas que são interesses, em verdade, mesquinhos, pequenos. Então a gente tem que, como ele coloca aqui, quando nos identificarmos com o Criador, ou seja, com Deus que existe dentro de nós, a alegria passará a ser presença marcante em toda e qualquer de nossas atitudes. De como a gente age, de como a gente pensa, de como a gente toca o meu ser humano do lado, toca a sociedade, toca o vizinho, como a gente passa a ser. Escolher o caminho do estudo do Evangelho e de ser uma pessoa que pode fazer uma diferença é ter a consciência de que você se torna um modelo e que você está sendo observado. E ao ser observado, não é que eu vou criar um personagem artístico que vai fazer alguma coisa bonita para o próximo ver. Não, eu me torno esse ser pleno, alegre, e eu contagio aqueles que estão ao meu lado. Ou, ao menos, eu levanto um questionamento para aqueles que ainda não entendem o que de fato eu estou vivenciando, o que eu estou sentindo. Tudo está ligado ao sentir. Sentir Deus, sentir-se feliz, sentir-se bem, pleno e sentir alegria. É uma construção. Então, vamos encerrar. Esse foi o nosso objetivo de hoje. Tocar vocês com isso, para fazer essa reflexão e sim, buscar encontrar o Deus que existe dentro de cada um. Vós sois luz. Então faça brilhar essa luz que tem dentro de você. Que assim seja. Muito obrigada. Até o nosso próximo estudo.